Fala, meus queridos, a paz do Senhor, aqui é o Manuel, mais uma vez aqui com vocês, no nosso canal de entrevista transformadora, nosso interview transformativo. E aqui do meu lado, vocês já estão vendo, o pregador Danilo Rodrigues. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Manuel? Paz e graça, prazer, alegria, satisfação enorme estar participando desse projeto tão incrível, que eu tenho certeza que nasceu no coração de Deus, vai abençoar a vida de muita gente. Glória a Deus. Prazer é nosso de poder estar recebendo o senhor aqui. Já quero desde já lhe agradecer pelo tempo cedido para nós aí. Para nós é uma alegria imensa, né, poder conversar, poder ouvir, né, as experiências aqui que vai ser contada. E estamos felizes em poder te receber aqui. É uma honra para nós. Muito obrigado. Prazer, Antes a de mais alegria é nada, minha. eu quero pedir para você que está assistindo aí, né, deixar o teu like, se inscreva no canal. Você que talvez está iniciando no ministério aí da pregação, da palavra, do louvor, tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo aqui. Nós vamos aprender juntos grandes coisas aí para o teu ministério. Você que quer ter um ministério relevante, então assista nossos vídeos aí. Vamos postar mais conteúdos ainda aí. Você não pode perder. Então vamos lá. A gente tem partido de um princípio, de um padrão aqui de perguntas a todos os nossos convidados que a gente traz aqui, Danilo. Justamente por causa do momento que quando você está pregando, ou alguém está louvando, seja cantor, seja pregador, né? Eles têm aquela ideia inicial do pregador ali, quando ele está vivenciando aquele melhor momento dela, né? Então, para todos ali é uma benção, o pregador está pregando ali, nossa, como eu queria ser igual a ele, como eu queria ser igual aquele cantor, igual aquele pregador, né? Mas eles estão vendo só aquele momento ali, mas não sabem como começou lá atrás. Então, essa primeira pergunta aqui, ela tem sido um padrão aqui nos nossos bate-papos, para a gente conhecer um pouquinho melhor de como foi lá no começo, né? Justamente para quem está iniciando a sua carreira ministerial e possa aprender algumas dicas, a entender que não é só pregar, não é só cantar, mas teve algumas coisas que aconteceu lá atrás, né? Algumas dificuldades e enfim, queremos ouvir de você, né? Como que iniciou teu ministério, como que iniciou tua caminhada aí? Bom, eu iniciei meu ministério pregando para urso de pelúcia, né? Eu tinha um desejo muito grande de pregar e tinha um pastor, o pastor Rafael, um italiano, brabo, pastor brabo. Eu sempre pedia para ele oportunidade para pregar e ele nunca me dava oportunidade para pregar. Eu tive um outro pastor também chamado pastor Célio Zeferino, que é um grande amigo meu, pastorzão, e eu sempre pedi oportunidade porque eu sempre tive esse desejo, essa chama de pregar o evangelho. Só que na época, né, eu imitava muito o Marco Feliciano. Lembra do Marco Feliciano na época do suspensório? Sim, sim. Então eu imitava muito Marco Feliciano, aí até a língua estranha dele eu imitava. É aquela fase que a gente tem uma referência, que busca uma referência, e eu, toda vez que eu ganhava uma oportunidade, eu tentava me parecer o máximo com o Marco Feliciano, né? Então, tanto é que uma vez eu cheguei para o pastor e disse, pastor, eu preciso de uma oportunidade, deixa eu pregar. Ele disse, Danilo, se eu quisesse ouvir o Marco Feliciano, eu alugava um DVD. Então, assim, ó, eu sempre tive o desejo de pregar. Como ninguém deixava eu pregar, eu comecei pregando para urso de pelúcia. Até tem alguns sermãos meus que eu conto esse testemunho. A minha irmã tinha um quarto lá na casa dela, e ela tinha um quarto vazio com um monte de urso de pelúcia. E eu pregava para os ursos de pelúcia. Ia para a escola, preparava o sermão na escola, vinha para casa, entrava no quarto e botava terno e gravata e pregava para os ursos de pelúcia e parecia assim que estava pregando para uma grande multidão, né? Mas pensa num povo de coração duro, nunca se converteram, fazia o apelo, nunca vinham para frente, pedia para levantar a mão, vira para o irmão que está do seu lado e profetiza na vida dele, nunca obedeceram, não davam glória a Deus. E eu comecei ministrando e pregando para urso e pelúcia. Uma das mensagens mais extraordinárias que Deus me deu, inclusive eu aprimorei muito ela, preguei umas 6 ou 7 vezes para urso e pelúcia, que é advogado fiel, Cristo como nosso advogado. E eu preguei umas 6 vezes para os urso e pelúcia, e um dia eu estava na igreja, e o pastor passou o microfone e disse, o Danilo vai pregar, assim, em cima do laço, em cima da hora, assim. E eu já tinha pregado umas 6 vezes essa mensagem para o urso e pelúcia, e graças a Deus foi muito bom. É, então, assim, na verdade, pregação é prática, né? A prática leva à perfeição. Até hoje eu tenho muita dificuldade de pregar um sermão novo, ainda gera insegurança, eu ainda fico muito inseguro quando vou pregar um sermão novo. Enfim,
quem vê o momento diz, nossa, como Deus usa, que mensagem extraordinária, mas às vezes não sabe que essa mensagem foi lapidada, foi treinada, foi estudada, nunca é no momento, nunca é aquele momento. Claro, pode acontecer, de repente, Deus dá um sermão e você prega ele a primeira vez e realmente é o sermão da sua vida, mas isso geralmente é lapidado, é treinado, né? Assim como um jogador de futebol, um lance, uma habilidade, um drible dele, ele vem treinando várias vezes. Quando chega no campeonato que ele dá o drible, alguém diz assim, nossa, que jogada que esse cara fez. Não, esse cara já vem treinando isso há muito tempo, né? Já vem treinando isso há muito tempo. Então, na verdade, eu desenvolvi o ministério pregando para Ursa e Pelúcia. Né? Hoje, graças a Deus, Deus tem dado um nome dentro do Estado, Deus tem abençoado o ministério, as agendas, mas, a princípio, a gente preguei muito para Ursa e Pelúcia. O meu ministério foi assim, né? O ministério foi assim, pregando para Ursa e Pelúcia. E qual que era a idade que o irmão tinha quando começou? Eu comecei... Eu comecei, é que assim, Manuel, eu nasci num lar cristão, né? Eu nasci num berço evangélico. Então, eu comecei a ministrar com 8 para 9 anos de idade, eu comecei a pregar já. Eu prego desde os 9 anos de idade, né? É claro que eu prego com muito mais frequência, um ministério muito mais ativo depois que eu casei. Há 13 anos atrás é que as agendas começaram a deslinchar. Eu casei com a Ana era muito conhecida dentro de Navegantes, a Ana era cantora, então ela tinha muito contato. Então, quando eu comecei a namorar com ela, a gente estava ajeitando o casamento, ela começou a me indicar nas igrejas, olha, meu namorado, ele prega, meu namorado é pregador, leva ele para pregar na tua igreja, e através dela é que as portas começaram a se abrir, né? Ela até brinca, né? Ela disse assim, antes eu era conhecida como eu era conhecido como o Danilo da Aninha. Hoje ela é conhecida como a Aninha do Danilo, né? Porque Deus abençoou, Deus expandiu o ministério, mas eu prego desde os 9, mas começo a pregar assim com mais frequência mesmo, há uns 13 anos atrás, que foi onde que realmente as agendas se abriram e Deus começou a abençoar. E totalizando, assim, quanto tempo faz que você exerce o seu ministério? Totalizando, assim, já fez uma conta? Chegou a fazer uma conta? Não, nunca fiz. Mas Não, hoje... eu tenho 35, prego desde os 9. Eu sou péssimo para matemática. Mais de 10 anos, vamos falar assim, mais de 10 anos. Não, assim, ó, 13 anos faz que eu prego de forma mais frequente, Então, mas eu prego desde os 9, na verdade. É uma vida inteira pregando, bem dizer, né? Não, tranquilo. Inclusive, nós fazemos aniversário no mesmo dia, né? Lembra? 24 de agosto. Tu faz 24 ou 25? Faço 24. Ah, não, então eu faço um dia depois, 25 de agosto. O irmão mandou um direct lá para mim, né? Imaginei que era dia. Vamos lá, então. No início, vamos contar, então, depois que você começou ali pregar com mais frequência, né? Vamos contar ali que seja o início do teu ministério, né? Há 13 anos atrás. Então, a partir ali do casamento. Qual que foi a maior dificuldade que você enfrentou no começo do teu ministério? Bom, Manuel, a maior dificuldade foi financeira, né? Porque vinha muitas agendas, muito convite, e eu não conseguia atender os convites que vinham de fora porque eu trabalhava, né? Eu sempre trabalhei. Então, eu tinha essa dificuldade de conciliar trabalho e agenda. Então, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu abria a mão do trabalho secular para atender o ministério e as agendas, ou eu abria a mão da agenda do ministério e pregava só o final de semana, dependendo do lugar, se não fosse muito longe, porque na segunda-feira eu tinha que estar trabalhando. Então, eu tive muita dificuldade. Então, por várias vezes, isso é até uma lição, sabe? Quando chega a hora de Deus, o momento de Deus, é Deus que faz tudo. Umas 4 ou 5 vezes, eu saí do trabalho para atender só as agendas. E não deu certo, eu tive que voltar a trabalhar, né? Porque eu não conseguia me manter financeiramente, não conseguia manter o casamento, manter as despesas da casa, não conseguia me sustentar financeiramente por conta de oferta, né? Então, eu não estipulo valores, então acaba ficando um pouco difícil viver só do ministério. Hoje, claro, as coisas com relação à questão financeira já não é tanto uma dificuldade, né? Porque
Hoje eu sou autor publicado, eu tenho livros, eu tenho uma profissão, sou corretor de imóveis, a gente já ganhou um nome dentro do Estado, um nome dentro do país, graças a Deus, Deus tem abençoado. Então, quando a gente vai pregar numa igreja, num evento, o pessoal costuma abençoar porque conhece o nome, sabe quem a gente é, conhece a nossa índole, conhece o perfil do nosso ministério. Eu tenho livros publicados, estou escrevendo o 5º livro agora, então tudo isso agrega. Na questão de valores, isso já não é mais um problema, mas no começo a maior dificuldade foi a questão financeira. Ia pregar, dependia de carona, não tinha carro. Só para ter uma ideia, eu me lembro isso é testemunho, né? Eu me lembro não é murmuração, não estou murmurando, mas isso serve de lição. Eu tenho sou muito grato por isso. Eu recebi uma agenda para pregar em Lages, um congresso de missões em Lages. Eu tinha uma Fan 125 vermelha. Eu amarrei uma trouxa de roupa, uma mala na garupa da moto, fui eu e a minha esposa, de Navegantes a Lages de moto. Eu levei 5 horas de moto. Pegamos chuva no caminho, terminei de pregar no domingo à noite, eles me deram R$ 33 de oferta. Peguei a oferta feliz da vida, não deu nem para encher o tanque da moto, né? Voltei, acabou o culto domingo, 10h30 da noite, eu voltei, cheguei em Navegantes, era 5 e pouca da manhã, porque tive que parar várias vezes, que a esposa cochilava na moto, quase dormiu na moto, parei 3 ou 4 vezes, e 6h30 da manhã estava saindo para trabalhar, não dormi naquela noite, fiquei virado. Então, assim, ó, na questão financeira, no começo foi muito difícil. Até que as agendas foi abrindo, Deus foi abençoando. Começamos a pregar em alguns eventos que nos deram um pouco mais de notoriedade, como, por exemplo, o congresso, eu preguei em 2 congressos regionais da UMADESP, isso deu uma notoriedade dentro do estado, tanto aqui no sul, né, Santa Catarina, como Sudoeste do Paraná, isso deu uma notoriedade muito grande, uma visibilidade muito grande do nosso ministério. E aí as coisas começaram a melhorar na questão financeira. Quando eu percebi que as agendas estavam, né, Deus estava abençoando, eu tinha agenda suficiente para me manter, aí eu pedi demissão do meu trabalho, onde eu trabalhava, porque daí eu não precisava mais estar de segunda a sexta, e fiquei integralmente no ministério. Aí dependi só do ministério, vivi só do ministério. Hoje não, hoje, graças a Deus, eu tenho um emprego, né? E eu sou corretor de imóveis, o que não atrapalha minhas agendas. Eu posso viajar a hora que quiser, posso trabalhar quando eu quiser. Isso não atrapalha. Até foi algo que eu orei. Eu disse para Deus que eu não queria depender do ministério, eu não queria depender de oferta de igreja. Eu queria que Deus me abrisse uma porta onde eu pudesse sustentar minha casa, pudesse pagar meus livros, pudesse fazer uns projetos. Eu tenho um projeto de curso online para lançar ano que vem sobre oratória, para ajudar pregadores que querem desenvolver na habilidade da pregação. Penso em lançar um curso sobre oratória o ano que vem. Então, tem projeto de livro, tem muitos projetos que precisa de muito dinheiro, muita grana para patrocinar. E eu sei que o Ministério não vai conseguir sustentar essa demanda, então eu preciso de recurso e um bom recurso. Então, eu orei, Deus me abriu uma porta excelente, um mercado extraordinário, um mercado milionário, que é o mercado imobiliário, e Deus tem abençoado, graças a Deus, e eu consigo conciliar. Hoje consigo trabalhar e consigo pregar tranquilamente, um não atrapalha o outro, né? Mas no começo, a maior dificuldade no começo, Manuel, realmente foi a questão financeira. Questão financeira. Então, que bom, né, que hoje tu consegue flexibilizar, né, as agendas, né, tudo. E a gente tem seguido ali, né, o irmão no Instagram, a gente vê que é bastante concorrida a tua agenda também, né? São bastantes convites, né, para congressos. O irmão prega também em qualquer lugar, né? Que chamar, tá pregando. Importante fazer, ó. Na verdade, eu não costumo negar a agenda, né? Assim, ó, é porque eu dou uma segurada também, né? Eu dou uma segurada porque tem família, tem a esposa, tem que dar atenção, mas se deixar é de segunda a segunda, né? Até alguns irmãos às vezes ficam bravos, não vem pregar na minha igreja, senão eu tenho que priorizar a família também, não é assim. Então, assim, mas eu prego, quase todos os dias eu estou pregando. Que benção. Por que eu fiz essa pergunta ali pro irmão? Porque, como eu falei, né? O irmão ali tem muitos seguidores, né? Os convidados que a gente traz aqui, né? São todos pessoas relevantes, né? Que a gente acompanha o ministério. E aqueles que olham, principalmente, eu coloquei esse dia uma questão de que as redes sociais, né? Muitos pregadores sempre postam a foto ali da asa do avião, quando ele está voando,
e muitos que querem ingressar nessa carreira ministerial, né, são chamados por Deus, ou que têm o desejo, né, de seguir na área da pregação, ou seja, ou na área do louvor, e aí eles veem essas fotos nas redes sociais lá e eles querem também ser assim, né? E aí vem na cabeça, né, por a pessoa estar vivendo aquele momento que Deus chegou o tempo dele, né, de Deus abençoar, e eu creio que Deus abençoa financeiramente, abençoa espiritualmente, abençoa muitas bênçãos para todos nós, né? Só que daí ele acha que a vida de um pregador é só estar voando, é só estar viajando, né? É só estar postando fotos ali de comidas típicas, comidas, né, exóticas, um monte de comidas ali, camarão, coisas boas, né, que Deus proporciona, e a gente crê, eu acredito nisso, né? Só que é importante, né, a gente falar do início, das dificuldades, dos desafios que é encontrado, geralmente, principalmente para a pessoa que está começando, porque ele precisa criar uma estrutura espiritual, precisa sentar para ouvir, não querer só pregar, porque a gente tem ouvido bastante pessoas, visto bastante, né, pessoas que se frustram, às vezes, quando chega na igreja para congregar, traz a carta e ele já prega, né, e aí o pastor às vezes não dá muita oportunidade, ele automaticamente sai da igreja, porque não teve oportunidade de pregar, mas na verdade quando é que ele tem que sentar para ouvir, né? Aprender. E a gente tem visto bastante pessoas assim, na visão do irmão, o que falta para... Vamos colocar os jovens, né? Vamos colocar os jovens. Os jovens que estão começando, e Deus realmente tem dado dons para eles. Mas o que falta para eles se tornarem relevantes, ter uma estrutura primeiro, criar, né, uma estrutura espiritual, uma estrutura sólida, né, que ele nada vai tirar ele da presença de Deus mais, para ele lá na frente, né, estar firme na presença de Deus, né? O que falta para esses jovens eles se tornar relevantes hoje, né, firmes, baseados na palavra de Deus, na visão do irmão? Manuel, eu acredito que seja um relacionamento pessoal com Cristo, um relacionamento pessoal. O ministério é um plano secundário. Quem não, quem não, quem não se isola para falar com o noivo, não tem nada para falar para a noiva. Então, eu acredito que o que mantém é um relacionamento pessoal íntimo com Cristo. Eu costumo dizer sempre, tem uma mensagem que eu prego sobre Davi, as lições que eu aprendo da guerra entre Davi e Golias, e tem uma lição ali bem interessante. Davi venceu o leão e o urso no secreto, sem plateia. Ninguém viu, ninguém percebeu. Veio o leão, ele matou, veio o urso, ele matou, para livrar as poucas ovelhas. Então, ele matou o leão e o urso no secreto, ninguém viu, sem plateia. No entanto, quando chegou o desafio de Golias, ele vence Golias em público. Só que se você for parar para prestar atenção, foi as batalhas e as guerras que Davi venceu no secreto, leão e urso, que treinaram e habilitaram ele para vencer Golias em público. Então, quem não vence no secreto, não consegue se manter em público. Tem muita gente que quer vencer Golias em público para ganhar aplausos, notoriedade, mas nunca venceu no secreto, entendeu? Por que muita gente vence Golias em público, aí todo mundo aplaude, nossa, que tremendo, que palavra, estourou no Brasil, estourou no YouTube, meu, aí lá na frente você vê a pessoa frustrada, desviada, afastada do evangelho, promovendo escândalo. Por quê? Porque ela não matou leão e urso no secreto. Ela não foi treinada e lapidada no secreto, ela não teve um tempo de preparação, sabe? Eu acredito muito nisso, eu acredito que você primeiro cresce para baixo para depois crescer para cima. Então, o relacionamento pessoal com Cristo vai te dar estrutura, vai te dar unção, vai te dar graça, sabe? Quanto mais íntimo você for, existe um tempo de preparação para o ministério. Existe um tempo de preparação para o ministério. Então, eu tiro isso por mim hoje, né? Na época, eu queria pregar, só que eu não tinha mensagem para tudo isso. Imagina, eu orava e dizia, Deus, eu quero que o Senhor abra as portas, eu quero pregar de segunda a segunda, só que eu não tinha mensagem para pregar de segunda a segunda. Eu tinha 3 ou 4 mensagens. Entendeu, Manuel? Então, no período do anonimato, o que eu fazia? Eu comecei a estudar, comecei a preparar mensagem, eu comecei a orar. Enquanto Golias não aparecia, eu ia matando o leão e o urso. Ia matando o leão e o urso. O dia que Golias apareceu, eu disse, não, eu estou pronto para ele, sabe? Eu já estou treinado para isso. Então,
são as guerras e as batalhas do secreto que te habilitam para você vencer em público. Então, quando alguém te aplaude, diz: nossa, fantástico, matou Golias, ó, que guerreiro, que valente. Mas não viu as batalhas que você travou no secreto, sabe? Então, eu sempre digo isso: um relacionamento pessoal com Cristo, um relacionamento íntimo com Jesus, vai te dar estrutura, vai fortalecer teu caráter, vai te dar unção, que é o diferencial hoje, é a unção de Deus. Nós temos muitos pregadores que pregam muito bem, são portadores de uma oratória fina, polida, são pessoas extremamente habilidosas na arte de falar em público, mas a gente percebe que falta graça, falta azeite, falta unção, e a unção de Deus, ela é diferenciada na vida do pregador. O pregador que prega uma mensagem inteligente, que mexe nas emoções das pessoas, atinge a mente, é diferente do pregador que prega uma mensagem, por mais simples que ela é impactante, ela é cortante, ela é vibrante, mexe. A unção só se adquire através de um relacionamento íntimo e pessoal com Cristo. Então, eu acredito que um conselho que eu daria para quem está iniciando, se as portas ainda não abriram, se Deus ainda não soprou seu nome, se você ainda não viajou o Brasil pregando, vai se preparando, vai matando leão e urso, daqui a pouco Golias aparece. E quando Golias aparecer, é bom você estar preparado, sabe? É bom você ter estrutura. Eu sempre digo isso, porque não existe sorte para o futuro ou para o destino. Não existe sorte para o futuro ou para o destino. O que existe é um encontro da sua preparação pessoal com um plano transcendental. Existe um plano de Deus para a sua vida. Só que esse plano só vai acontecer se você estiver pronto para ele, estiver preparado para ele. Davi foi rei de todo Israel, mas antes de ser rei de todo Israel, ele foi pastor de poucas ovelhas. Então, eu vejo muita gente afobada, querendo pregar, querendo desenvolver o ministério, o que é extremamente normal, porque eu também era assim. A imaturidade faz isso, sabe? Só que quando o tempo vai passando, você vai amadurecendo, você vai percebendo que quanto mais intimidade com Deus, mais relacionamento com Cristo você tem, mais unção você carrega, mais graça você tem. E acontece, como já aconteceu, de eu pregar, ter uma sequência de agenda tão louca, tão cheia, tão disputada, que eu já não tinha mais tempo para orar, já não tinha mais tempo para estudar, já não tinha mais tempo para preparar mensagem, pregava no automático. Manuel, eu virei um profissional de púlpito. Minha esposa chegou ao ponto de dizer: tu tá desviado, homem, tu não ora mais. Tu tem muita sabedoria, muito conhecimento de cultura judaica, de judaísmo, de teologia, porque eu também sou professor de teologia. Tu tem muito conhecimento, mas tu não tem graça, não tem unção, tu perdeu a vida, tu perdeu a essência. Eu tive que voltar para a fonte de novo, sabe, Manuel? Então, isso só adquire através de um relacionamento pessoal com Cristo. O que faz um ministério duradouro não é a habilidade de falar. Quantas pessoas que você conhece, Manuel, que estouraram no Brasil, grandes nomes da pregação no Brasil, e hoje você não vê mais. Estão fora dos cultos. Cadê fulano que pregava tanto? Sumiu. Porque tem dom? Tem. Mas por quê? Só habilidade não é suficiente. É preciso unção de Deus para preservar o caráter. Sabe? Se a unção de Deus não te blindar, o mundo gospel te estraga. E esse é o problema. O problema de hoje é que nós vivemos dentro de um sistema que, se o pregador não blindar o coração, o próprio sistema que ele está inserido estraga ele. Quantos cantores estragados, quantos pregadores estragados? Por quê? Porque não regam diariamente o seu coração na presença de Deus, sabe? Então, tem muita gente habilidosa, mas já não tem mais essência, já não tem mais relacionamento pessoal com Cristo. E um relacionamento pessoal com Cristo é a base para tudo no ministério. Porque eu costumo dizer, Manuel, Deus não me chamou para trabalhar para Ele. Deus me chamou para estar com Ele. Nenhum serviço feito para o rei pode ser descontado do nosso tempo com o rei. Entendeu? Então, Deus não me chamou apenas para trabalhar para Ele. Deus me chamou para estar com Ele. Por quê? Porque se Deus me reprovar como pessoa, Deus vai reprovar tudo que eu fiz para Ele. O exemplo disso é Caim e Abel. A primeira oferta da Bíblia. Caim era lavrador de terra e Abel pastor de ovelhas. A Bíblia diz que vieram apresentar o primeiro culto da Bíblia, a primeira oferta da Bíblia, vieram trazer suas ofertas a Deus, e a Bíblia diz assim, ó, e não atentou o Senhor para Caim, primeiro ofertante, Caim, e para a sua oferta
não atentou o Senhor. Então, antes de Deus reprovar Caim, antes de Deus reprovar a oferta de Caim, Deus primeiro reprovou Caim. Deus reprova o ofertante antes da oferta. Aí o versículo continua: porém, para Abel, o ofertante, atentou o Senhor, e para a sua oferta. Porque para Deus o ofertante vem antes da oferta. Então, se Deus me reprova, ele vai reprovar tudo aquilo que eu faço para ele. Entendeu? Por isso que é importante uma vida banhada na presença de Deus, de uma vida de um relacionamento pessoal com Cristo. Porque esse relacionamento pessoal com Cristo vai me blindar. Sabe, Manuel? Tem muita gente, algumas pessoas Deus já desabilitou, Deus só não removeu. Outras Deus já habilitou, só não promoveu. O exemplo disso é Davi e Saul. Deus disse para Samuel: tu vai ficar com pena de Saul até quando? Eu já o rejeitei. Deus cortou, mas tirou do trono? Não. Deus já desabilitou, só não removeu. Deus disse: eu escolhi Davi, homem segundo o meu coração, ele vai reinar. Mas botou no trono? Não, vai botar 15 anos depois. Então perceba que algumas pessoas Deus já desabilitou, só não removeu. Outras Deus já habilitou, só não promoveu. Sabe? A questão é o tempo. Tem tempo para Deus fazer isso, sabe? Davi foi ungido diante dos seus irmãos. O Samuel jogou azeite na cabeça e disse: eu te unjo rei sobre todo Israel. Só que Davi voltou para a profissão, voltou para a empresa, voltou para o trabalho, voltou para o campo para cuidar de ovelha. 15 anos depois é que a promessa se cumpre, sabe? Então, entre o momento do trono, o momento da unção, da habilidade, da habilitação de Deus, da promessa de Deus, para o cumprimento da promessa, eu costumo dizer isso, entre o momento da promessa, da chamada, e o cumprimento da promessa tem um caminho, esse caminho se chama propósito, sabe? Muita gente quer viver o propósito, mas não quer passar pelo processo, e são os processos que te treinam, que te habilitam para viver o propósito. Então, quem não é aprovado ao longo do caminho vai ser reprovado quando chegar na roda do oleiro, como o barro na mão do oleiro em Jeremias lá, a Bíblia diz que ele quebrou na mão do oleiro, sabe? Não dá para pular etapas. É por isso que o que garante? O que garante é uma vida de intimidade pessoal com Cristo, sabe? Você pega pregadores hoje no Brasil que tem grandes nomes, que são referências, para mim, né? Isso é uma coisa muito pessoal, mas para mim que são referências no Brasil. Reverendo Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá, sabe? Você olha homens como esses, são homens que desenvolveram um relacionamento pessoal com Cristo, a prática do ministério é uma consequência, sabe? São homens que têm vida de oração, são homens que têm a vida regada pela intimidade com Deus. Então, assim, o ministério deles é protegido. É protegido. Por quê? Por causa da comunhão que eles têm com Cristo. Pode ter certeza, Manuel. Pessoa que não desenvolve um relacionamento pessoal com Cristo, o próprio sistema vai derrubá-lo. O próprio sistema vai corrompê-lo. Daqui a pouco ele está corrompido, daqui a pouco ele está caindo em pecado, daqui a pouco está em escândalo. Quantos pregadores que a gente conheceu, cantores no Brasil, tão renomados, e a gente olha e diz: cadê? Fulano sumiu, olha o escândalo. Por quê? Porque não guardaram o coração. É impossível você viver um relacionamento íntimo, pessoal com Cristo e não se parecer mais cada vez com Cristo. A unção te protege. A unção te blinda. A unção te protege. É verdade. E ouvindo você falar sobre isso, tem uma frase de um pastor aí que eu gravei, né? Ele disse assim que a igreja, ou nós, né, em geral, temos que parar de admirar dons e começar a admirar o caráter, né? Porque é o que vai contar realmente a pessoa, né? A gente, que nem você falou, muitos pregadores habilidosos pregando, né? São mestres, professores aí, só que não tem uma vida de relacionamento com Deus, né? Você vê cair em escândalos. Se a gente fosse aqui falar, né? A gente não é, né? Eu não, quem somos nós para julgar os outros, né? Mas é o que aparece na mídia, o que aparece, o que a gente fica ouvindo, né? A gente ouve de falar também, e muitos aí que dão mau testemunho, né? Então a gente precisa realmente admirar o caráter da pessoa. E eu tenho falado assim uma coisa aqui que até muitos podem discordar de mim, né? Tenho colocado essa questão aqui também, falando de igreja, que há uma diferença em vários pregadores, né?
Você já percebeu que, não sei se você já teve não sei se você já notou isso na igreja, né? Quando chega um pastor lá que ele é meio do reteté, né? Vamos falar assim, que ele grita, fala alto no microfone, que ele vai no corredor, corre no corredor, sapateia, profetiza para um, profetiza para o outro e faz aquele agito na igreja. A igreja vai junto no embalo, levanta as mãos, glorifica muitos. Se você perguntasse por que você está dando glória, eu tenho certeza que ele não saberia responder. Ah, não sei, né? Não sei por que estou dando glória. E aí você convida um pregador que você vê que ele tem profundidade na palavra de Deus, ele te dá um ensino, está pregando a palavra para você mesmo. Porém, ele não faz, né? Não corre no corredor, não profetiza. Eu entendo, né? Que uns têm o dom, Deus usa de uma maneira, e outros Deus vai usar de outra maneira. Só que a gente vê que a igreja, muitas das vezes, ela se deixa se levar pela emoção, né? Não sei se eu percebo muito isso, fico observando muito isso na igreja, quando tem alguém pregando. O pregador está tranquilo no microfone e ele dá uma entonada a mais na voz, a igreja dá glória. Mas se ele fala num volume tranquilo, a igreja só fica observando. Aí ele disse um glória mais alto, a igreja vai junto. Né? Então, se vem um pregador que é da área do ensino, mais tranquilo, ele ensina a palavra. E você tem que deixar a palavra entrar no teu coração para a palavra te mudar, né? Então, o que vai mudar? É o ensinamento da palavra? É a palavra de Deus? Ou é esse barulho todo que muitos fazem na igreja? Porém, eu não generalizo, né? Eu sei que Deus usa de uma forma e outros de outra. Mas na tua visão, né? O que a igreja precisa saber, entender, né? Sobre isso aqui que eu falei agora. Essa diferença, né? De uns pregadores ser mais agitado, outros menos. Na verdade, são perfis, né? São perfis ministeriais, assim. Hoje eu até evito um pouco pregar em vigília, né? Vigília, quando vem convite para me pregar em vigília, eu até estou rejeitando um pouco, porque eu entendo que a intenção da vigília ela é outra, é aquela mensagem mais explosiva, mais avivada, e não, eu não tenho dificuldade de pregar uma mensagem explosiva, avivada, né? Se der uma organizadinha, tem pulmão para isso. Se der uma organizadinha, vai. Mas o nosso perfil, eu tenho notado que a gente tem trazido uma palavra mais pastoral. Tanto é verdade que recentemente eu tenho recebido alguns directs aqui de pessoas que têm mandado constantemente directs para mim no Instagram, dizendo: Nossa, aquela palavra que tu pregou me virou do avesso. Aquela mensagem que tu pregou mudou minha vida. Aquilo virou uma chave dentro de mim. Falou um negócio que mudou minha vida, sabe? A minha esposa, vou falar pela minha esposa. Eu preguei uma mensagem que, na verdade, é o tema do meu próximo livro, que é o maior de todos os mandamentos. Eu fiz uma exposição de 1 Coríntios 13 sobre o amor, que está acima de todos os dons, né? Paulo, ele coloca o amor entre o capítulo 13, fica entre o capítulo 12 e o capítulo 14. O capítulo 12, Paulo fala dos dons espirituais, e o capítulo 14, ele fala também dos dons espirituais, que é o amor. E Paulo começa a falar sobre língua dos homens, transportar a montanha do lugar, e vem falar. Aí ele, no final do capítulo 12, ele diz: Agora eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Aí ele fala do amor, colocando o amor acima de todas as manifestações dos dons espirituais. E eu prego essa mensagem sobre amor. Minha esposa vinha no carro, minha esposa pegou e disse: Essa mensagem mudou a minha vida. Eu nunca mais vou ser a mesma pessoa depois dessa pregação. Isso mudou a minha forma de viver a vida cristã. Mudou a minha cabeça, virou uma chave dentro de mim. Eu acho que eu estou enganado a vida inteira na igreja, a vida toda enganada com o evangelho. Por que ninguém nunca me explicou isso de forma tão clara? Por que ninguém nunca sentou? Por que eu nunca ouvi uma mensagem desse jeito, tão bem explicada, a ponto de gerar um impacto? Não gritei, não pulei, não profetizei na cabeça de ninguém. Foi só a exposição da palavra. Então, isso é muito de perfil, né? De perfil. Mas eu sei, reconheço que tem pregadores que gritam, que pulam, até por causa de uma questão de personalidade. E também tem uma veia de ensino, né? Então, isso é muito... Mas a verdade é que tem muito oba-oba. Tem igrejas que eu não prego mais, Manuel, sabe? Não vou mais. Preguei recentemente numa igreja que o pastor pediu para mim pregar, e eu preguei uma mensagem extremamente bíblica, extremamente bíblica. No final, o pastor ficou 15 minutos despregando tudo que eu preguei. Aí, depois, ele me mandou mensagem, eu peguei e falei para ele: Meu amigo, eu, né, sinto muito, mas eu não prego mais na sua igreja.
né? Porque não é o meu perfil. Eu entendi o perfil de pregação e de pregador que você gosta, e eu não me enquadro nisso. Então, infelizmente, tem algumas igrejas que eu não vou mais, né? Não porque, não porque, como é que eu vou explicar? Não me enquadro dentro do padrão de pregação, não é porque a proposta é outra, sabe, Manuel? A gente entende que a Já, proposta é outra. já ensinada pelo pastor de uma maneira, né? Daí a própria igreja não vai receber. É, e eu não tenho dificuldade de pregar em nenhuma denominação. Tanto é que hoje, graças a Deus, no perfil ministerial que Deus nos deu, eu tenho atendido várias demandas e vários ministérios, né? Prego em igrejas tradicionais, prego em igrejas pentecostais, prego em comunidades. Não tem dificuldade nenhuma em pregar em nenhum ministério. Não tem dificuldade nenhuma em transitar dentro de um tema. Ah, dá um tema, Danilo, eu quero que tu prega nesse tema. Não, hoje eu não tenho dificuldade, graças a Deus, com a bagagem ministerial que Deus nos deu, eu não tenho dificuldade. O problema é que realmente alguns pastores adotam um perfil achando que não pode ferir a igreja, não pode, tem que evitar falar algumas coisas. Só que eu entendo uma coisa, Manuel, isso é muito importante para quem vai pregar. No livro de Ezequiel, Deus fala sobre o atalaia, né? Eu não lembro bem qual é o capítulo agora, não sei se é 38, 34, eu não lembro. Deus fala sobre o atalaia. E Deus disse assim, ó, se o atalaia era o vigia, né, que ficava na torre de vigia em cima dos muros, né, da cidade. Então, ele estava numa posição privilegiada, porque ele via quem estava dentro da cidade, o povo, e ele via o inimigo que estava fora da cidade. Então, a posição de destaque que ele estava, dava para ele responsabilidade. Então, a gente às vezes não entende por que, que Deus dá nome, por que, que Deus às vezes levanta, por que, que Deus nos dá uma posição elevada, e a gente acha que é para notoriedade e para aplauso. Não, é para responsabilidade. Quanto maior o nível que Deus te levantar, maior vai ser a responsabilidade. Aí Deus fala para o atalaia, ó, se o atalaia que está em cima do muro vê o perigo, vê o inimigo que se aproxima da cidade, e ele não avisar o povo que o inimigo está a caminho, e a cidade for submetida, Deus vai requerer da mão do atalaia o sangue de cada inocente da cidade. Agora, se ele anunciar o perigo, anunciar o ataque iminente, e o povo não ligar, não se der por avisado, não dá a mínima, Deus não vai requerer da mão do atalaia porque o povo foi avisado. Então, Deus nos deu uma posição privilegiada. E aqui eu vou entrar numa questão, cara, que talvez vai até complicar o teu canal. Eu vejo pessoas hoje no Brasil com nomes que Deus deu a eles, cara, milhares de seguidores no Instagram, sabe? Os caras vão em rede de televisão, Deus deu uma posição privilegiada para eles, sabe? E eles não entendem que Deus fez isso para gerar neles responsabilidades. Eles não anunciam, eles não anunciam o ataque do juízo da ira de Deus. Eles não preparam o povo para o juízo de Deus. São pregadores que, no posto que estão, era para avisar o povo do perigo, sabe? E não são pregadores terrenos, cara. São pregadores que pregam para viver o aqui e o agora. Então eu Coach. sempre digo isso. Nós somos atalaias. Deus nos deu uma posição elevada, não para sermos aplaudidos e honrados. Não. Isso vai gerar responsabilidade. Responsabilidade de quê? De perceber o perigo. A gente está vendo, a gente enxerga perigos que vão tentar entrar para destruir a igreja e é nossa responsabilidade combater, sabe? Então, tem pastores que dizem, não quero que fale tal coisa, não quero que toque em tal assunto, porque quer preservar o povo. Eu entendo uma coisa, Deus não me chamou para tornar o evangelho aceitável. Deus nos chamou para tornar o evangelho conhecido. Eu não prego para o evangelho ser aceito, até porque quem vai fazer isso é o Espírito Santo, né? Eu torno para fazer o evangelho conhecido, né? O evangelho é a boa notícia, e eu sou um repórter. Eu anuncio a notícia, né? Então eu fui chamado para tornar o evangelho conhecido, não aceitável. Eu sempre digo uma coisa, Manuel, o pregador e o cirurgião, eles têm a mesma tarefa. Ambos usam suas ferramentas para ferir, com o objetivo de salvar.
É verdade. Eu acho muito importante essa colocação aí. Isso que o irmão falou aqui sobre alguns assuntos que os pastores não gostam de tocar na igreja, é por isso que muitos, às vezes, vamos dar um exemplo aqui da política. Né? Tem pastor que não gosta que fale no púlpito sobre política. Né? Mas a questão é que a igreja, ela se divide, né? De segunda, na questão de dias ali para determinados cultos, né? Então, ela se divide. Na terça-feira, nós temos o culto de ensino. Então, usasse essa terça para ensinar, falar um pouco baseado na palavra de Deus sobre a política, né? Sobre assuntos assim que, que não é realmente talvez para você tratar num domingo, num culto de domingo, culto da família, né? Ou num sábado. Mas na terça, eu acho que sim, vai muito da visão de cada pastor também, né? Outro Sim, assunto, redes sociais. Eu não gosto de que vocês fiquem muito nas redes sociais, mas nós temos que avançar conforme vamos dizer assim, o mundo ele vai evoluindo, né? A tecnologia ela vai aumentando cada vez mais. Aí esse dia eu vi na internet aqui, né, um pastor, eu não vou citar nomes aqui, mas um pastor falando que cuidado com o uso do celular na hora da pregação, né, que tem que usar a Bíblia para pregar. Aí eu não vejo dificuldade nenhuma em usar um tablet, um notebook, seja qualquer coisa para você pregar, tanto que pregue a palavra de Deus como ela realmente é. Né? Uns sim, eles têm dificuldade, né, de enxergar ali a letra pequena da Bíblia, então ele vai usar o tablet, dá para aumentar a letra, dá para você fazer um esboço, né, para você uma melhor compreensão ali, não ficar levando muito papel, né? Então eu acho assim que vai muito da mentalidade de cada pastor também, de a gente ver bastantes igrejas fracas hoje, né? sim. Igrejas que não conseguem se manter, não conseguem se firmar, né? Eu acho que que nem aquele ditado, né? Não sei se concorda, né? Que a igreja ela é a cara do pastor, né? E o pastor que está ali, ele tem que ensinar a igreja, né? Então, Sim, sim. por isso que existem muitas igrejas fracas hoje, eu acho, na minha opinião, assim, né? Então, usasse aquele período de ensino, seja na IBD, né? Várias igrejas têm são diferentes horários e formas de trabalhar, né, com as pessoas, mas na igreja que eu congrego, então, tem a IBD de manhã, no domingo, e na terça tem o culto de ensino. Então, usasse para ensinar a igreja um pouco mais sobre esses assuntos, né? Talvez nós teríamos uma igreja mais firme, mais baseada na palavra de Deus também, né? Mas cada igreja segue conforme o seu pastor, né? Então, isso é É, só uma questão que a gente coloca aqui, né? Para as pessoas atentar, né? Para esses temas que eu acho que a gente tem que entender sobre política, tem que saber, né? A gente precisa saber como que o Brasil está, como eu faço para contribuir com a minha parcela, né? Até porque a gente é um cidadão e tem que votar, né? Falando aqui de eleições, do nosso, dos governantes aí do nosso Brasil, né? Então, essa questão aí é muito importante, eu vejo assim. Mas vamos mudar um pouquinho o nosso rumo da conversa aqui. Eu até esqueci, peço desculpa aí, eu não mencionei ele, que o meu irmão é escritor também, né? E eu não sabia que você já estava no teu quinto livro já. estou escrevendo o quinto, na verdade, já. Eu Quinto tenho, livro, tenho 4 livros publicados, né? Estão esgotados. E eu estou escrevendo o quinto, acredito que até dezembro ele sai. né? E como é que surgiu, assim, essa ideia, essa vontade de escrever livro, assim, como é que Na você verdade, começou, assim? é, eu sempre tive vontade, né, de um dia ser um escritor. E eu sempre fui um bom leitor, assim, sempre li muito, né? Até hoje leio muito. E às vezes eu desenvolvia uma pregação e eu me limitava. Eu me limitava por causa do tempo, por causa do horário, imagina. Só que eu tinha tanta coisa para falar e eu pensava, meu, mas se eu tivesse tempo para falar tudo que eu quero falar, eu não tenho tempo. Aí eu comecei a analisar os esboços meu. Eu via que os esboços eram muito longos e eu tinha muito assunto. E eu pensei, isso aqui dava um livro, sempre pensava, dava um livro. E Deus me deu algumas mensagens para pregar dentro do livro de Cantares de Salomão. É, não é que eu me especializei em Cantares, mas Deus me deu uma graça para pregar dentro de Cantares e eu me apaixonei assim de uma forma especial pelo livro de Cantares de Salomão dentro de uma tipologia de acordo com Orígenes, né, que foi relacionado a Cristo e à Igreja. E eu comecei a pregar algumas mensagens dentro de Cantares de Salomão e isso impactou a vida de muita gente. Alguns pregadores, amigos meus,
mandava mensagem para mim dizendo, Danilo, aquela tua mensagem de Cantares lá, tal, posso pregar ela? Pode, mano, pode pregar. Ou, posso pregar aquela mensagem que tu pregou lá de Cantares, sobre as éguas de Faraó? Pode. Danilo, aquela mensagem que tu pregou em Cantares sobre a macieira, posso pregar? Pode. Então, os irmãos começaram a mandar, alguns pregadores que me pediram, mandavam mensagem para mim, perguntando se podiam pregar a mensagem que eu preguei. Eu disse, não, pode pregar, fica à vontade. Aí eu tive uma ideia, eu disse, por que eu não desenvolvo um livro de esboço de pregação só dentro de Cantares, só para pregadores? Aí surgiu o meu primeiro livro. Aí foi Cantares de Salomão, introdução e esboço. Eu faço uma introdução do livro de Cantares e forneço, eu acho que 14 esboços dentro do livro de Cantares para quem quer pregar dentro de Cantares de Salomão. O livro foi um sucesso, né? Foi um marco, assim. E foi um sucesso. Aí eu peguei o gosto pela coisa. Eu disse, não, eu vou continuar escrevendo. Aí comecei escrevendo. Aí depois, em seguida, eu já escrevi o Mais Profundo, que é o livro baseado no livro do profeta Jonas. Uma mensagem que eu prego sobre Jonas, né? E claro que era resumido, mas no livro eu abrangi de forma de forma mais abrangente, né? Depois eu escrevi um sobre masculinidade, homem, uma espécie em extinção. Depois eu escrevi um sobre um dos assuntos que eu mais gosto de tratar, que é a questão do pecado. Aí eu lancei aquilo que eu chamo, que até hoje, é a obra da minha vida, O Imperador da Morte. São 192 páginas tratando do pecado, o que é o pecado, a natureza do pecado, como o pecado se forma no coração humano, o que é pecado para a morte, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, como vencer o pecado, entendeu? Então, abrange de forma geral a questão do pecado. E estou escrevendo um agora sobre a prática do amor. Amar a Deus e ao próximo. Amar a Deus na vertical e ao próximo na horizontal. Não tem como eu amar a... Esse é o quinto. Só que eu tenho mais, daí eu tenho mais dois, estou escrevendo mais dois, estou escrevendo três, na verdade. Estou escrevendo esse do amor que vai sair agora até dezembro, e eu tenho mais dois. Eu tenho um sobre, eu não sei qual vai ser o tema ainda, provavelmente vai ser Quando a Vida Dói, que eu vou tratar a questão do sofrimento e da dor, pautado e baseado no sofrimento de Jó. E depois eu quero escrever um outro também sobre anulando palavra de maldição, sabe? Como eu faço para lidar e anular palavras de maldição na minha vida, que é um assunto também que eu gosto muito. E eu tenho que escrever, eu acho que nunca vou parar de escrever. Não, mas é benção de Deus. E a gente, Manuel, graças a Deus eu tenho tido um feedback muito legal, assim, sabe? Geralmente eu já tenho até um público dos meus livros, assim. Geralmente quem tem um, tem dois ou três, eu tenho todos, assim. Tanto é que o pessoal pergunta, qual é o próximo livro? Vai lançar quando? Então a gente já pegou uma clientela, digamos assim, de pessoas que, geralmente, quem tem um livro meu tem todos, quase. Vai ter que fazer uma série, né? Isso é muito legal, Show de bola, benção de Deus. E para quem quer adquirir esses livros aí, como é que faz daí? Só nas tuas redes sociais ali, entra ali? Na verdade, nas minhas redes sociais, e geralmente eu levo nas igrejas onde eu vou pregar, né? Mas eles estão todos esgotados, eu não tenho mais. Eu preciso fazer uma tiragem nova. Ia fazer uma tiragem nova esse ano, desse último meu, mas eu acho que não vai dar. Provavelmente, talvez, eu vou fazer uma nova tiragem do Mais Profundo, que é o do Jonas, e vou lançar junto com o novo que eu vou lançar agora, né? Acredito que até dezembro ali eu lanço o novo, que é o do Amor. Legal. Show de bola. Danilo, que legado que você quer deixar aí para os que te seguem, né, para a tua própria família, para todos que admiram o teu ministério, aqueles que ouvem as tuas pregações, ouvem os teus ensinamentos. Acho que toda pessoa ela precisa deixar algo, né, para alguém, né, que um dia vai lembrar, né, de você como aquilo tudo que você deixou, né. Que legado que você quer deixar aí para todos. Olha, Manuel, eu costumo dizer que o meu propósito na vida é permanecer numa posição em que eu possa ser útil para Deus e ter a influência de levar o maior número de pessoas possíveis ao conhecimento de Cristo, antes que seja tarde demais. Meu principal objetivo na vida, como legado, é fazer as pessoas desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, serem homens e mulheres de uma intimidade ímpar com Deus,
sabe? Pessoas que desenvolvam um relacionamento pessoal com Jesus e com o Espírito Santo. Gente que perde tudo, só não aceita perder a presença de Deus. Pessoas que desenvolvem, têm experiências. Aquele tipo de pessoas que você passa uma tarde inteira, senta com ela, e ela passa a tarde inteira contando experiências que teve com Deus, sabe? De fato, tem um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Tanto é que nas minhas mensagens, ultimamente, os sermões que eu tenho pregado, tenho levado muito para essa área. Ame a Deus e desenvolva um relacionamento pessoal com Cristo. Deus não é um amuleto sagrado, Deus não é um talismã, Deus não é um objeto de culto, Deus é uma pessoa que quer se relacionar. E eu sempre digo isso. O meu objetivo é fazer as pessoas se apaixonarem a tal ponto por Jesus, até que nada mais importe, até que Cristo seja sua prioridade, até que elas não consigam passar um único dia sem se encharcar num banho da graça, da cachoeira da presença de Deus. Desenvolver um relacionamento pessoal. Pessoas que, quando você senta para conversar, elas transbordam azeite. Aquela pessoa que, fora do púlpito, você está 30 minutos com ela, você está 20 minutos com ela, e você quer mais, porque ela transborda na tua vida. E você diz, meu, como é bom estar com essa pessoa. Essa pessoa transpira Jesus, transborda Jesus. É bom demais estar com essa pessoa. E é isso, presença de Deus cativante, o meu legado é esse, é fazer as pessoas desenvolverem um relacionamento pessoal com Cristo. Não quero ser conhecido como um grande nome da pregação no Brasil, não tenho interesse de se tornar um grande e famoso pregador. Se eu tiver que ser conhecido, por pessoas que dizem assim, tem um pregador chamado Danilo Rodrigues, esse cara me ensinou a servir a Deus de uma forma mais intensa, esse cara me ajudou a desenvolver um relacionamento pessoal com Cristo. Me ensinou que Jesus é uma pessoa que precisa ser buscada e adorada de forma pessoal. Se eu conseguir isso, eu estou realizado. E é isso que eu quero. Esse é o meu legado. Fazer as pessoas amarem a Jesus e desenvolver um relacionamento pessoal, até que nada mais importe. Glória a Deus. A gente tem aqui um objetivo, né, de atingir a juventude, os adolescentes aqui. Qual o teu conselho, né, devido à tua experiência, né, desses anos aí pregando a palavra, sendo um cristão, né? A gente não pode colocar aqui, só pregar, não. Você tem uma vida, né, de renúncia, uma vida com Cristo, né? Qual o conselho somente para esses jovens que querem ser pregador, querem ser cantor, mas um jovem cristão, ele está na igreja, né? E se você pudesse se dirigir agora a um jovem assim, que está fraco na fé, que não tem nenhuma direção, não sabe como ser um cristão de verdade, né? Que conselho você daria para ele hoje, com toda essa tua experiência, essa tua entendimento, né? Eu diria, busque Jesus. Clame a Deus por um relacionamento pessoal com Jesus. E é isso. Eu vou contar uma. Posso dar tempo de eu contar uma experiência? Dá, né? Dá. Eu comecei a clamar a Deus e eu disse, Deus, eu preciso te conhecer intimamente. Foi logo na pandemia, assim. Eu disse, eu quero que tu se revele a mim, eu quero que tu apareça para mim. Tu és o Deus dos meus pais, tu és o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, tu és o Deus dos meus antepassados, tu és o Deus dos patriarcas e dos santos profetas, tu és o Deus do meu avô Vilmar, tu és o Deus da minha avó Virgínia. Eu quero que tu se revela para mim, aparece para mim, se revela para mim. Eu comecei a buscar incessantemente, queria que Deus se revelasse para mim, que Deus aparecesse para mim. E logo que abriu a pandemia, naqueles 30%, né? Eu fui pregar na cidade de Itapema numa sexta-feira. Aí eu estava dando o nó da gravata na cadeira e eu estava na cabeça com 2 mensagens para pregar. Eu pensei, o que eu prego? Não sei se eu prego sobre... Eu estava com 2 mensagens. A teologia de Emaús, a decepção dos 2 discípulos no caminho da desistência, e a outra era a síndrome de Elias na caverna. E eu não falei, Manuel, eu pensei, qual das 2 mensagens que eu prego? A síndrome de Elias ou a teologia de Emaús? Qual das 2 que eu prego? Não falei, eu só pensei. Dei uma da gravata, botei a gravata, entrei no meu carro e fui para Itapema. Vim para Itapema pregar. Sexta-feira. Você sabe o que é Navegantes para Itapema, sexta-feira, 6 horas da tarde, né?
tranca tudo, trânsito tranca tudo. Eu estava sozinho, a esposa não foi, estava em casa. Eu entrei no posto Santa Rosa, ali em Itajaí, comprei uma lata do suco do Vale, tomei o suco, terminei de tomar, amassei a lata e joguei no banco do carona. Estava sozinho. A 101 parou, literalmente parou a 101. Eu parei, desliguei o carro, abaixei o vidro. Do outro lado da estrada, da 101, eu percebi que ia um andarilho. Ele estava puxando um carrinho cheio de latinha, papelão, barbudo, cabeludo, mal cheiroso, descalço. Percebi que era um andarilho. Aí eu percebi que em cima do carrinho tinha latinha, papelão, um monte de lixo. Quando eu vi um saco de latinha, eu olhei para o lado do banco do carona e lembrei da latinha que eu tinha tomado, amassado e jogado. Eu disse, eu vou dar para ele, ia jogar fora, né? Deu uma buzinada, aí ele olhou e disse, eu tenho a latinha para o senhor. Ele disse, latinha. Ele atravessou a 101, eu tirei o cinto de segurança, fui no assoalho do banco do carona, peguei a latinha, entreguei na mão dele. A mão dele era uma raquete, Manuel. Ele pegou a minha mão junto com a lata. Ele não disse bom dia, ele não disse boa tarde, ele não disse boa noite. Ele não disse nada. Ele pegou a minha mão junto com a lata, olhou para mim e disse, não prega sobre a teologia de Emaús, prega sobre a síndrome de Elias. Aquilo foi um impacto tão grande, que eu não tinha, eu recebi um impacto, o meu carro ficou possuído, tomado pela glória de Deus. De navegando, ali de Itajaí, do posto Santa Rosa até o Casa Branca, Itapema, eu cantei 2 hinos espirituais dentro do carro. Cheguei atrasado, deixei o carro no estacionamento, entrei na igreja já atrasado, fui direto para o púlpito, dobrei o joelho. Quando eu estou de joelho dobrado, Deus usou uma irmã, que eu não sei quem era, porque eu estava de joelho dobrado, ela botou as mãos nas minhas costas, que eu estava de joelho dobrado no púlpito, ela botou a mão nas minhas costas e disse, estás assustado com o que tu visse no caminho? Não pedisse para eu me revelar a ti? Eu sou o Deus do teu avô Vilmar, eu sou o Deus da tua avó Virgínia, eu sou o Deus dos teus antepassados, de Abraão, Isaque e Jacó. O que tu visse no caminho para cá não é nada. Daí Deus falou, se tranca comigo, se isola comigo, eu vou te levar das experiências mais simples para as mais extraordinárias. Eu vou te descortinar o sobrenatural, eu vou te revelar o que eu não revelei a ninguém, eu vou te dar mensagens que eu não dei para ninguém. Deus começou, eu vou te dar livros, eu vou te dar textos, Deus começou a desenrolar, se tranca comigo, se isola comigo e eu vou te levar. O que aconteceu no caminho para cá, tu apenas molhasse o calcanhar. Vem que o rio é fundo. Tem profundidade para tem mistério para te conhecer em mim que eu ainda não revelei. E eu disse, meu Deus, é muito forte. Quando eu abri a Bíblia no Salmo 124, se não me foge a memória, o, a intimidade do Senhor é para os íntimos. O segredo do Senhor é para os íntimos, o qual ele fará conhecer a sua aliança. Manuel, presença de Deus, Deus dá para qualquer um. Milagre, vitória, bênção, Deus dá até para ímpio que visita os nossos cultos e faz campanha na Quinta da Vitória. Agora, segredo, Deus só revela para quem é íntimo. O segredo do Senhor é para os íntimos, o qual ele fará conhecer a sua aliança. E esse tem sido a minha maior busca. Buscar a Deus de uma forma mais intensa, cada vez mais, até encontrar, fora de púlpito, sabe? O resultado que eu dou no púlpito deve ser consequência do meu resultado do secreto com Deus. E o legado que eu deixo para essa geração jovem é: Deus é muito mais do que os hinos cantam sobre ele. Deus é muito mais do que os pregadores falam sobre ele. Eu vou falar uma coisa que vai parecer heresia, mas não é não, tá? Deus é muito mais do que a Bíblia ensina sobre ele. Eu vou falar como teólogo. Deus você não explica. Deus você experimenta. Provai e vede que o Senhor é bom. Amém. E quanto mais você conhece Deus, menos você conhece e mais percebe que não conhece. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecimento de Deus é gradativo. Quanto mais você conhece, menos você conhece. Quanto mais você busca, mais percebe que não conhece. Porque Deus é uma fonte inesgotável. E o legado que eu deixo é: busque a Deus. Ele está num ambiente de intimidade esperando você. Eu sempre digo isso. Todo momento de intimidade gera prazer. Sim ou não? Sim. É, 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 Todo momento de intimidade gera prazer. Sim ou não? Sim. Todo momento de intimidade gera prazer.
Sabe por que que a nossa geração não tem prazer em Deus? Porque não se relaciona com Ele. Então Deus é um Deus de relacionamento pessoal. E eu vou falar uma coisa aqui muito forte e agressivo. Se o teu relacionamento com Deus se baseia em 2 horas de culto, você está tendo problemas sérios na sua relação com Deus. Porque Deus é um Deus que quer ser adorado e buscado. Então, o meu legado, o meu conselho a todos os jovens, busque a Deus. Ele está no ambiente esperando você e ele vai se revelar. Ele vai aparecer para você, ele vai se revelar para você. Deus é muito mais do que os hinos cantam sobre ele. Deus é muito mais do que os pregadores pregam sobre ele. Deus é um Deus que o dia que você experimentar e provar ele, vai perceber que não sabe nada a respeito dele. E vai se encantar com a presença dele. É verdade. Tem um hino que diz que ninguém explica Deus, né? Ninguém Realmente é explica. isso, né? Ninguém explica, né? Pois é, vamos caminhando aqui para o final, então, né? Já quero, você que ficou com nós aí até agora, deixa o like, se inscreve no canal, né? Divulgue para mais alguém que você sabe que está precisando ouvir uma palavra de Deus, de alguém que tem experiência com Deus, de alguém que prega a palavra realmente como ela é, né? Nos ajude aí na divulgação aí desse canal aí, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de uma maneira toda especial. Danilo Rodrigues, meu amigo, quero deixar aberto aqui para você, né? Uma mensagem final, né? Você quer dar para geral aqui do nosso canal, para todos, né? Uma mensagem final, aquilo que você sentiu no teu coração aí. Tá com a palavra nesse momento aí. Eu acredito que uma palavra que eu deixaria é: se encha da presença de Deus. A ponto do seu interior não caber mais nada além da presença de Deus. Seja completo, seja maciço, maciço da presença de Deus. Porque eu costumo dizer que as feridas externas sempre vão revelar cargas internas. Feridas externas têm o poder de revelar cargas internas. Lembra de Jesus na cruz? Quando Jesus está na cruz, o soldado romano fere ele do lado, da ferida jorrou sangue e água. Por que jorra sangue e água? Porque era o que Jesus tinha dentro. Sabe? Então, as feridas externas têm o poder de revelar cargas internas. Se nós somos pessoas cheias de rancor, mágoa, complexo de inferioridade, ausência de espírito perdoador, raiva, quando alguém nos fere, esse orgulho vaza, essa raiva vaza, e acaba contagiando ainda mais as pessoas. Mas se a gente é uma pessoa carregada, possuída da glória, da presença e do amor de Deus, mesmo que as pessoas nos ferem do lado de fora, o que está dentro vai vazar e vai contagiar as pessoas. Por quê? Porque feridas externas vão revelar cargas internas. Quando te ferem do lado de fora, o que está dentro vaza. Por isso que se você for uma pessoa maciça da presença de Deus, quando alguém te ferir, essa pessoa que te feriu vai ficar contagiada pelo amor de Deus que vai brotar da ferida. Essa é a palavra que eu deixaria. Amém. Quero te agradecer mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado por ceder esse tempo para nós aí. Fez uma gentileza para o nosso canal, né? E que Deus abençoe teu ministério, tua vida, tua família, né? Que continue sendo essa benção. E uma característica, né, de muitos convidados que a gente trouxe aqui é a humildade, né? Que eu sempre tenho falado aqui que muitos, porque tem muita agenda ou porque estão em vários lugares grandes aí, não dão um feedback de volta, né? Então eu te agradeço aí pela tua humildade, né? Continue sendo essa pessoa usada por Deus, esse grande homem de Deus aí, humilde que você é. Eu tenho certeza que com muitas coisas muito maiores ainda vão se abrir para você aí, da parte de Deus. Deus abençoe a Amém. tua vida aí. E a todos Amém. aí, Deus abençoe aí. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Amém. Um abraço. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho.